Estamos de volta com a parte 2 do informativo 857 do STJ e vamos seguir com os julgados da terceira turma. Primeiro foi inserido no Decreto-Lei 911 de 69, que trata da alienação fiduciária, e o destaque ficou da seguinte forma: é desnecessária a prévia intimação do devedor da data da realização do leilão extrajudicial, no caso de alienação fiduciária de bens móveis. Então aqui é aquela situação do rapazinho que parou de pagar o financiamento do carro e aí veio o banco, tomou o carro e botou para leilão, não é? E aí, gente, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa muito importante sempre que a gente falar de alienação fiduciária. Nós temos dois regimes distintos, tá? Quando nós falamos de alienação fiduciária de bem móvel, então, por exemplo, aquele carro, nós falamos em Decreto-Lei 911 de 69. Por outro lado, quando nós conversamos sobre alienação fiduciária de bem imóvel, então da sua casa, falamos da Lei 9514 de 97. São dois regimes diferentes. Por quê? Porque são situações peculiares. Você concorda que tratar de uma casa, um imóvel, e tratar de um veículo automotor é muito diferente? É muito, tá? E aí, basicamente, quando nós falamos do imóvel, você tem que ter em mente que imóveis normalmente têm valores mais elevados, mas não é nem isso, né? Porque depende muito, mas são menos voláteis. Então, por exemplo, a sua casa não perde valor porque ela era uma casa modelo 2020 e agora nós estamos entrando em 2026 e ela ficou mais velha. Ninguém verifica qual o modelo da sua casa, qual o ano da sua casa. E essa sua casa não perde valor por conta disso. Muitas vezes, na verdade, ela valoriza, né, no decorrer do tempo. É o mais comum. Além disso, a sua casa está ali parada. Não tem como você esconder a casa para evitar que o credor venha tomar. Já o carro você tem como botar lá no sítio do seu primo no interior, para a instituição financeira nunca encontrar. Aí é mais comum do que se imagina fazer esse tipo de coisa. Então, dá para imaginar que quando se trata de uma alienação de bem móvel, né, de veículo, por exemplo, a lei vai trazer algo mais célere, não é? Por quê? Porque quanto mais tempo demora para apreender esse carro, quanto mais tempo demora para vender esse carro, mais esse carro está desvalorizando, mais corre o risco de acontecer um sinistro e esse carro perder completamente ali o valor dele, não é? E é por isso que eu vou falar de uma peculiaridade específica. A lei que trata sobre alienação fiduciária de imóvel, ela exige que o devedor seja intimado da data do leilão daquele imóvel. Já a lei que trata da alienação fiduciária de imóvel, de veículo, por exemplo, né? Ela não exige essa intimação. Ah, professor, mas aí é injusto, porque, pelo que eu me lembro, se você tem uma dívida com o banco vai colocar esse veículo, por exemplo, à venda, mas se sobrar algum valor, é restituído. Então, existe um interesse jurídico de zelar pela correta venda do valor, conforme a avaliação, certo? Mas acontece que o Decreto-Lei 911, ele busca uma celeridade e por isso ele traz uma possibilidade de prestação de contas, que é feita a posteriori. E que ali, caso seja demonstrado que esse bem, não é, por exemplo, esse carro, essa moto, foi vendido com um deságio muito grande, ou seja, com desconto muito grande, aí é possível cobrar da instituição financeira essa diferença. Beleza? Então é isso, tá? Não é possível, então, tudo isso para dizer o quê? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não tenho como pegar algo que está previsto na Lei 9514 e querer aplicar lá no âmbito do Decreto-Lei 911. Por quê? Porque o legislador já pensou nesses dois mundos, alienação fiduciária de bem imóvel
e alienação fiduciária de bem imóvel como mundos diferentes, não é? E bens muito diferentes, com peculiaridades muito diferentes. Até por isso, não é, hoje, por exemplo, o Decreto-Lei 911 permite até mesmo aquela apreensão extrajudicial do bem. Então você deixa ali seu carro na rua e aí você acha que foi roubado, mas não foi roubado, foi o banco que chegou lá e levou de volta o carro. Não é? É muito diferente. Já uma casa, não pode acontecer de você sair de casa para comprar pão e quando chegar tem um cadeado na porta. Isso não pode acontecer, não é muito diferente. Até a questão do bem da vida, que é muito diferente. Um é moradia, não é? O outro é importante também, mas parece que há um valor maior e tem um teto na cabeça para morar, não é isso? Então, é isso, tá? Não confunda uma coisa com a outra, beleza? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que por ausência de previsão legal, não é necessária essa intimação da data do leilão extrajudicial. Então, como é que ficou o destaque? É desnecessária a prévia intimação do devedor da data da realização do leilão extrajudicial nos casos de alienação fiduciária de bens móveis. Móveis, tá? Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a cláusula de não concorrência ilimitada no tempo é anulável. Anulável. Não é nula, tá, gente? É anulável. Então, bora lá, né? Primeira coisa, o que é essa tal dessa cláusula de não concorrência? É uma cláusula segundo a qual aquela pessoa ela não poderá voltar a exercer a mesma atividade que ela exercia anteriormente por um determinado período. Então, por exemplo, imagina que eu sou um empresário do ramo farmacêutico, eu estou vendendo as minhas farmácias para uma rede de farmácias maior, né, enfim, e aí eu assino lá no contrato dizendo que durante o período de 10 anos eu não vou estabelecer novas farmácias, eu não vou voltar ao ramo de farmácias, né, melhor dizendo, ao menos dentro daquela área de atuação, não é? Isso é legítimo? Com certeza. Que nós falamos de direito empresarial, então autonomia, não é? Pessoas que estão em, ao menos em tese, em pé de igualdade, em condição de negociação. Então, perfeitamente válido. Agora, se for uma cláusula absolutamente irrazoável, por um período de tempo irrazoável ou ilimitado, aí, gente, temos uma cláusula perpétua, né? Aí já não pode, não. Então, é possível, mas tem que ter uma limitação razoável, uma limitação de tempo, uma limitação até mesmo de âmbito, não é? Âmbito local, âmbito nacional. Então, enfim. Aí você me pergunta, qual é a natureza desse defeito? Gente, é anulabilidade, não é nulidade, tá? Então, quais são os efeitos práticos de eu chegar na conclusão de que é anulável e não nulo? Eu vou trazer aqui 3 efeitos práticos. O primeiro é que pode ser saneado por uma confirmação. Então, olha só, o negócio anulável, ele pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Segundo ponto é que aquela parte que está com essa limitação, ela não pode simplesmente descumprir, porque se é nulo, não tem efeito de pleno direito. Mas se é anulável, olha só o que a palavra diz, isso aqui é anulável. Significa que isso aqui está valendo, mas dá para anular, não é isso? Então é anulável. Então eu não posso só descumprir, eu não posso simplesmente me restabelecer naquele ramo comercial. Eu preciso de uma sentença. E que essa sentença traga essa nulidade. E o terceiro ponto é que se é anulável, eu tenho um prazo decadencial para arguir essa nulidade. Então, nós temos, por exemplo, prazo de 4 anos, nas hipóteses lá do artigo 178, e de 2 anos, quando a lei não trouxer um prazo diverso, lá no artigo 179, ambos do Código Civil. Então, basicamente, essas situações. E outra também, impossibilidade de reconhecimento de ofício. Então, olha só,
nós temos que a anulabilidade ela é sanável, ela não produz efeitos antes da sentença, ela não pode ser reconhecida de ofício, ou seja, deve ser alegada por um dos interessados e ainda está sujeita a prazo decadencial. Então, muito diferente se a conclusão fosse pela nulidade, né? Então, como é que ficou aqui esse destaque? A cláusula de não concorrência ilimitada no tempo é anulável, não é nula. Cuidado. Já vou fazer aquele meu jabazinho de sempre que ajuda a pagar as contas. Se você ainda não conhece legislação integrada, acessa legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, um valor super acessível para o acesso a material semanalmente atualizado, com tudo que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência, com planos de leitura focados na sua realidade e para vários cargos e concursos específicos. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial na sua futura prova de títulos. E só para eu saber se você está me ouvindo, a palavra da sorte de hoje é mouse. Então, se você está nos escutando, escreve aí nos comentários mouse, que aí eu vou saber. Então, seguindo em frente, julgados da quarta turma do STJ, primeiro foi inserido na Lei de Falências, Lei número 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: o prazo para pagamento de créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da recuperação judicial e não da data do pedido. Então, gente, qual é esse prazo? É o prazo que está lá no artigo 54, que ele diz que o pagamento daqueles créditos derivados da legislação de trabalho ou de acidente de trabalho que estejam vencidos até a data do pedido da recuperação judicial, eles têm que ser pagos, né? O plano tem que prever o pagamento desses créditos em prazo não superior a 1 ano, beleza? Aí nós temos também algumas regrinhas específicas que foram inseridas pela Lei 14.112 de 2020. Então, se for um crédito de até 5 salários mínimos por trabalhador, vencido nos 3 meses anteriores ao pedido da recuperação judicial, o prazo tem que ser de 30 dias. E esse prazo, ele pode ser, o prazo agora voltando para o CAPT, né? Ele pode ser estendido até 2 anos, desde que haja alguns requisitos cumulativos. Quais são? A apresentação de garantias suficientes, aprovação pelos respectivos credores, então credores trabalhistas ou de créditos de acidente do trabalho, e garantia de pagamento da integralidade do valor, beleza? Então, nesses casos, até 2 anos. Mas aí qual é a dúvida que vem? A partir de quando se conta esse prazo? Se conta, nós temos aqui 2 situações, pelo menos, né? 2 possibilidades. Se conta desde a data do pedido da recuperação judicial, ou se conta desde a aprovação do plano de recuperação judicial. E aí o CAPT, né, o texto, ele nos dá uma dica, porque ele diz assim, o plano ele não pode prever prazo superior a 1 ano. Lembrando, né, temos esses outros prazos mais na frente. Então, o plano não pode prever. Gente, a partir de quando o plano passa a ser executado? É a partir da data que você pede a recuperação judicial ou a partir da data em que esse plano é aprovado? A partir da data em que ele é aprovado, né? Aí ocorre a novação das dívidas e passa-se a efetivamente cumprir. Então está respondido, né? É a partir da data da aprovação do plano, beleza? Então, como é que ficou o destaque do julgado? O prazo para pagamento de créditos trabalhistas deve ser contado a partir da concessão da recuperação judicial e não da data do pedido. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: é dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento do agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo suficiente a intimação com
expressa a advertência das consequências do descumprimento. Imagina uma situação assim, ó, a Virgínia propôs uma ação judicial e requereu os benefícios da justiça gratuita. Informou, né, que ela não tinha como arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo da própria mantença. A juíza indeferiu esse pedido de gratuidade judiciária e determinou que ela juntasse as custas sob pena de cancelamento da distribuição. O que a Virgínia fez? Ela interpôs agravo de instrumento. E lembrando, tá, gente, que quando há pedido de gratuidade judiciária no recurso, não é necessário juntar as custas, tá? Então, lá se foi seu agravo de instrumento. Ao final, esse agravo de instrumento foi improvido. E aí, veio nos autos a comunicação do improvimento do agravo de instrumento. E a juíza, de ofício, determinou o quê? Determinou o cancelamento da distribuição. Por quê? Porque a Virgínia não juntou as custas, não é mesmo? Após ser comunicada do indeferimento do agravo de instrumento, não ter recorrido. Mas aí a Virgínia recorreu dessa decisão, dizendo, mas como assim? Eu não fui nem intimada a pagar as custas. Eu deveria ter sido intimada novamente. E aí qual foi a conclusão que o STJ chegou? Que não. Que na verdade, veja só, ela já foi intimada da consequência de não juntar as custas. Seria o cancelamento da distribuição. Ela legitimamente recorreu ao agravo de instrumento, mas foi improvido. E ela foi comunicada desse improvimento. Né? O advogado dela foi intimado. Qual seria a providência a ser tomada? Foi improvido? O agravo de instrumento não recorreu? Junta as custas. Não seria necessário que ela fosse de novo intimada pelo juízo de primeiro grau para ter mais uma oportunidade de refletir sobre o assunto e juntar as custas, não é? Então, realmente, a Virgínia dormiu no ponto. Ela deveria já ter juntado as custas. Não é necessária uma nova intimação. Então, como é que ficou o destaque? É dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento do agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento. Gente, só aqui para vocês não confundirem, só um detalhezinho, tá? Detalhezinho de nada. As consequências aqui, nesse caso de custas iniciais, do descumprimento, é o cancelamento da distribuição, tá? Não confunda com aquela hipótese de não juntar o preparo do recurso e depois ter que juntar em dobro, tá? Não confunda uma coisa com a outra, beleza? Então, seguindo em frente agora, próximo julgado inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a penhora é ato processual prévio e necessário à adjudicação de bens. Então, primeira coisa, né? O que é penhora? O que é adjudicação? Para que serve? O que comem? Vamos lá, né? Penhora é o ato executivo de afetação de bens do devedor à satisfação do crédito. Então, através da penhora, você individualiza, torna esses bens indisponíveis sob a tutela do juízo da execução. Então, é um ato de constrição. E aí, só depois da constrição do bem é que você avalia e depois expropria. Né? Então, tem aqui um caminhozinho a seguir, não é? Então, olha só, imagina que a Mariazinha está me devendo, aí eu verifico que a Mariazinha tem um veículo automotor e eu digo, excelência, penhora ali aquele carro. E aí o carro é penhorado. Depois de penhorado, esse carro vai ser avaliado. E depois da avaliação, ele vai ser expropriado. E essa expropriação pode se dar de várias formas, não é? Pode se dar, por exemplo, através de um leilão. Pode se dar através de uma adjudicação. E o que raios é a adjudicação? Adjudicar é pegar para você. É dizer assim, esse carro aqui, ele vale 50 mil, a dívida é 50, então não precisa nem vender não, dá para mim. Fica com o carro. Você adjudica. Então, é a modalidade de expropriação pela qual o bem penhorado é transferido ao exequente ou a outro legitimado por preço não inferior ao da avaliação, beleza? Então, muito cuidado.
Penhora é ato de constrição. Adjudicação é ato de expropriação. Então, bem penhorado continua, via de regra, na posse ainda do proprietário ou de um depositário. Ou então, por exemplo, o dinheiro penhorado na conta corrente continua na conta, só que fica indisponível, tá? É diferente. A partir do momento em que vem um alvará de levantamento, o dinheiro sai da conta, não é? Então, é diferente a constrição da expropriação, beleza? Então, agora imagine uma situação assim, a Helena, ela promove o cumprimento de sentença contra o Rogério por uma dívida de 250 mil, Rogério é intimado, não paga, e aí a Helena descobre que ele tem um veículo de luxo e pede diretamente que ele seja adjudicado. Isso é possível? Não, não é possível. Por quê? Porque existe um caminho a ser traçado. Primeiro penhora, depois avalia, depois, se for o caso, adjudica. Não é possível simplesmente adjudicar. E caso não se cumpra essa ordem, é uma nulidade absoluta, tá? Aqui desse ato de adjudicação, porque há um prejuízo que é presumido, tá? É necessário cumprir essa etapa não como uma mera formalidade, mas sim como um pressuposto de que vai haver uma avaliação justa. E só após a avaliação é que vai se verificar qual é a medida expropriatória possível ou se é necessária, de fato, alguma medida expropriatória, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A penhora é ato processual prévio e necessário à adjudicação do bem. Seguindo em frente, agora julgados da 5ª turma do STJ, e começamos com o julgado que foi inserido na Lei de Drogas, lei número 11.343 de 2006, destaque da seguinte forma: as majorantes do artigo 40, inciso 2 e 6 da Lei de Drogas possuem naturezas jurídicas distintas e não configuram bis in idem. Quais são essas duas majorantes, gente? São, inciso 2, o agente que pratica crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. E 6, a prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprida a capacidade de entendimento ou determinação. Então imagina que a Maria trafica drogas e ela se utiliza do filho dela, que tem 14 anos de idade, para fazer entregas. Então ela diz: menino, vai ali no boteco do seu Zé e entrega esse pacotinho. E aí o menino vai lá e entrega o pacotinho de drogas para o seu Zé. Gente, a criança, aí no caso, adolescente, né, 14 anos de idade, ele é uma pessoa que está sob o poder familiar da Maria? Com certeza, né? Então, aplica-se o inciso 2. Por outro lado, a prática do crime está envolvendo criança ou adolescente? Sim, então também se aplica o inciso 6. São duas coisas bem diferentes, não é? Então, eu posso envolver uma criança ou adolescente no crime, mas essa criança ou adolescente ser um terceiro, pode não estar sob o meu poder familiar, minha guarda, minha vigilância. Eu não, né? A Maria, que eu não faço esse tipo de coisa. Então, não são situações iguais, não há bis in idem. Então, é perfeitamente possível aplicar aqui as duas majorantes de forma conjunta. Então, como ficou o destaque, as majorantes do artigo 40, inciso 2 e 6 da Lei 11.343 de 2006 possuem naturezas jurídicas distintas e não configuram bis in idem. Próximo julgado foi inserido na Lei de Execução Penal, lei número 7.210 de 84, destaque da seguinte forma: a Defensoria Pública pode atuar como custos vulneráveis na execução penal, mesmo na presença de advogado constituído para garantir a defesa dos direitos dos apenados. Gente, julgado aqui eu não preciso nem dizer, né, que para quem estuda para a Defensoria Pública principalmente, importantíssimo, importante demais. E parte dessa atuação da Defensoria Pública como custos vulneráveis. Gente, sob essa ótica, a atuação da Defensoria Pública se distancia um pouco
daquela lógica da atuação do advogado e passa a aparecer um pouco mais com a atuação do Ministério Público. O Ministério Público não é o curstus legis, o guardião da lei? A Defensoria Pública é o curstus vulnerabilis, é o guardião dos vulneráveis. E quando nós falamos em vulneráveis, o que nós pensamos? Aqui nós pensamos em uma atuação vocacionada à tutela de direitos fundamentais de pessoas necessitadas. O que são necessitados? São pessoas que possuem vulnerabilidades diversas, seja social, organizacional, estrutural, prisional. Então, por exemplo, uma defesa em proteção do consumidor superendividado. Com certeza, estamos tratando de necessitados, de pessoas vulneráveis. Uma defesa em prol da população prisional. Também tratamos de um grupo vulnerável, né, por diversos motivos. E aqui, como foi o caso concreto? Era um caso de uma pessoa que estava cumprindo pena em regime semiaberto, ele tinha advogado constituído e ele requereu visita temporária para a visita à família. O juiz da execução, ele vinha adotando entendimento muito restrito em vários casos, né? Em todos os casos que chegavam até ele, de forma a sistematicamente indeferir os pedidos por fundamentos genéricos. E aí a Defensoria Pública, ela resolveu atuar como curstus vulnerabilis, não só nas ações que estavam sendo patrocinadas por ela, mas também nas ações que eram patrocinadas por advogados. Por quê? Porque o objetivo aqui era uma defesa estrutural, era mostrar que existia um padrão que era ilegal ou inconstitucional de negativa de um direito na execução penal sem a devida fundamentação. E aí vem a pergunta, é possível essa atuação? É possível essa atuação como curstus vulneráveis, mesmo que haja advogado? Sim, é possível, tá? E nós vamos fundamentar isso onde? Gente, nós temos que fundamentar isso na Lei Complementar 80 de 94, no artigo 81A da Lei de Execução Penal e também no artigo 61, inciso 8, tá? Que trazem essa atuação, essa prerrogativa implícita, né, melhor dizendo, de atuação da Defensoria Pública. Professor, no direito brasileiro existe expressamente algum dispositivo que trate sobre essa atuação como curstus vulneráveis? Gente, aqui na Lei de Execução Penal, existe essa previsão lá no artigo 81A da atuação da Defensoria Pública que deve velar pela regular execução e para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias de forma individual ou coletiva. Isso aqui me parece muito claro, né? Mas nós temos o dispositivo mais claro de todos, não é aqui tratando sobre direito penal. Ele está lá no Código de Processo Civil, é o artigo 554, parágrafo 1º, que trata sobre as ações possessórias coletivas que envolvam pessoas em situação de hipossuficiência econômica, e ali exige que haja a intimação da Defensoria Pública. Então ali há uma ação obrigatória, né, da Defensoria Pública como curstus vulneráveis. É aquilo que nós temos no nosso ordenamento jurídico de mais claro, mas nós temos outros dispositivos esparsos, né? A diferença é que nesses não se traz uma obrigatoriedade de atuação. Então, não é que a Defensoria Pública seja obrigada a atuar como curstus vulneráveis em ações de execução penal diversas. Não é? Mas ela pode atuar quando necessário. Então, como é que ficou o destaque? A Defensoria Pública pode atuar como curstus vulneráveis na execução penal, mesmo na presença de advogado constituído, para garantir a defesa dos direitos dos apenados, e não temos tempo para mais nada, e por isso eu volto já com a parte 3. Aguarda aí e não vá embora.